pessoal. Dando sequência. Emocionante. Mas são os processos, né? Então, a gente, como o Heitor comentou, a gente encarou um livro denso, foram momentos importantes para a percepção do todo à nossa volta, dos momentos em que fomos passando, vivenciando por aí com situações na vida pessoal. E eu vim falar um pouco desse olhar do Reich para a educação, dessa percepção sobre a sociedade estar estagnada ou não. Então, dentro do nosso tema, né, do corpo das massas, educação não emancipatória como ferramenta do sistema. Vamos lá. Então, eu trouxe uma ideia da educação, né, como processo de aplicação de métodos para assegurar a formação do desempenho físico, intelectual e moral de um ser humano, da pedagogia. Né? Então, a educação desempenha um papel crucial na formação consciente individual e coletiva. Tem a função de liberar ou oprimir. Então, essa liberdade, você pode educar essa criança para que ela tenha uma educação, cresça, consiga conviver, mas dentro do nosso sistema isso dificilmente acontece de um jeito tão leve, talvez consiga puxar essa criança para virar um ser humano responsável, né? Então, a educação, a emancipação, né? Substantivo feminino, que qualquer libertação, alforria e independência. Então, uma educação que não emancipa, ela promove a conformidade e a obediência do sistema, que precisa limitar o pensamento crítico e a criatividade para se manter. É isso, a gente vê o resultado das eleições, tanto municipal quanto federal. Hoje a gente consegue olhar de um jeito diferente, mas a gente vê que ainda há uma dificuldade das coisas acontecerem, de uma flexibilização desse sistema. Então, por conta da educação que nos faz olhar para esse mundo e pensar que ele deve se manter como está, o pensar sozinho é difícil. Recentemente, eu já ouvi muito em sessão, né, durante meus atendimentos, sobre pacientes que têm medo de fazer alguma coisa simplesmente porque podem errar, e se errar eles vão ser punidos, e essa punição vem de uma figura de autoridade, então dessa estrutura opressora. Então, eu entrei aqui, o nosso tema, né, Psicologia de Massas do Fascismo, do livro do Reich, o cara do vovô ali, e passei um pouco pela pedagogia do oprimido do Paulo Freire, que a nível do Brasil, acho que uma das pessoas tão importantes assim na construção do pensamento. Para Reich, né? Reich estava durante a obra, eu vou passar um pouco mais batido em algumas ideias que o Heitor já explicou. Então, Reich escreveu a obra durante a ascensão do fascismo na Europa. Então, a obra de Reich fornece uma análise aprofundada do fascismo, destacando como a psicologia das massas pode ser manipulada através da educação e cultura. A gente vai falar da cultura no final do país, e a Ju vai apresentar um pouco mais da educação também. E eu estou aqui para falar um pouco de como Reich viu essa necessidade de entender esses mecanismos para entender esses regimes autoritários. Então, os pensamentos que ele trouxe por que o fascismo conseguiu controlar as massas, mesmo com os trabalhadores não tendo um lado definido, né? Tinha muita gente que não tinha muita opinião na época, e quando o partido apareceu, eles abraçaram aquele lado. E como isso acontece na cabeça das pessoas? Então, há uma divisão ideológica entre situação econômica e situação ideológica do trabalhador. E essa situação ideológica vem dessa cultura de como vem da família, dessa organização de casa. Então, há uma inibição da sexualidade como o desenvolvimento do fascismo por conta do efeito inibidor das forças de rebelião do homem. A inibição moral da sexualidade no desenvolvimento educacional da infância torna as crianças dóceis, então elas não vão se voltar contra essa autoridade imposta, submissas, de aceitar o que vem e tem que obedecer seu pai, e esse movimento de a ordem vem de outra pessoa, pai, pastor, policial, enfim, a organização dessa autoridade na sociedade. E covardes, porque daí não vai ter coragem de exercer alguma mudança, de se revoltar,
de ver uma injustiça na rua e às vezes se posicionar com ela. Isso tudo vem de um medo. Eu coloquei essa imagem que o Reich usa, está no livro dele aqui, eu vou só explicar ela pelas palavras dele mesmo. A repressão da satisfação das necessidades puramente materiais produz resultados diferentes da repressão das necessidades sexuais. Então, as necessidades materiais geram uma revolta, mas até chegar nesse ponto, a pessoa às vezes já foi tão minada por dentro que ela não vai conseguir chegar e se revoltar, né? A primeira leva à revolta, mas a segunda, por submeter as exigências sexuais ao recalcamento, retirando-as da consciência e enraizando-as interiormente sob a forma de proibição moral, proíbe a realização da volta cuja fonte se encontra em ambas as formas de repressão. Então, o recalcamento da sexualidade vai trazer essa repressão da sexualidade que vai inibir com que haja essa revolta, o retorno da luta. Então, o fascismo ele é um fenômeno de massas que foi visto pelos trabalhadores como uma maneira de se livrar da miséria. O Heitor colocou no começo, chegou o discurso meio que vamos fazer diferente do que está aí, e diferente vai ser melhor, e aí o pessoal começou a abraçar essa. Então, a frustração, a impotência e o medo desencadeiam o ódio. O Di comentou um pouco disso também, então todos somos, em algum grau, estar dispostos a serem fascistas? Sim, todos temos a possibilidade de sentir o ódio, mas tem que ter essa frustração, essa impotência, esse medo minando dentro da gente. Então, a expressão o racismo, o fascismo é a expressão da estrutura irracional do caráter do homem médio, cujas necessidades biológicas primárias e cujos impulsos têm sido reprimidos há milênios. Palavras do Reich. Então, os impulsos são proibidos e a partir daí se paralisa em seu espírito a criatividade de pensamento. Essa criança, ela vai ter ideias, vai querer fazer coisas, mas já na hora de perguntar para o pai, às vezes já não vai perguntar tanto assim. Será que eu vou? Putz, mas esse pai vai brigar comigo. Ou esse pai não dá tempo para essa criança, ela vai procurar por outras pessoas, outras referências, mas é o pai a figura dentro da casa. A base religiosa, normalmente do fascismo, é contra o aborto e o sexo após o casamento. Então, há uma limitação dessa sexualidade. O objetivo da moralidade vem com a função da criação de um sujeito submisso à ordem autoritária. Você não vai pulsar essa sexualidade. A gente vê isso no desenvolvimento infantil, quando essa criança está lá na fase anal do desenvolvimento, criando, desenhando, mas quando ela toca no genital, vem uma repressão. Tira a mão daí, vai para o seu quarto, reprime esse ímpeto do menino, um exemplo. A família como um estado em miniatura. Aqui Reich está falando sobre a ideia de pai, mãe e filho. Esse pai está sempre à frente e esse pai é a autoridade, é o que vai se colocar, é o que vai segurar o desenvolvimento dessa criança dentro do que ele julga como certo. Quando ela começar a ir para o mundo, como eu disse antes, vão ser outras figuras de autoridade. A polícia, o próprio político. Seguindo, então a religião, junto com a repressão sexual, junto com essa organização de família, vão conseguir começar através desse misticismo, a religião reforça essa moralidade da submissão. Então a pessoa vai começar a ver a sexualidade como suja, às vezes não consegue entender o que está sentindo no próprio corpo, não consegue comunicar isso para alguém, vai se reprimindo, se minando. Então, a castração do ímpeto limita o sujeito para não arriscar pensar por si mesmo. E, com isso, vai precisar sempre de uma figura de autoridade para direcionar o que deve ou não fazer. Recentemente, eu ouvi uma história de uma pessoa que trabalha num cargo de gestão. E essa pessoa veio para mim e falou assim: Nossa, Bruno, eu não entendo porque as pessoas que trabalham lá para mim não conseguem fazer por si mesmas. Eu, como assim fazer por si mesmo? Não, porque parece que elas exigem que eu traga tudo o que elas devem fazer já mastigado. Então, já tem que ter uma explicação muito maior. Há o sabotamento dessa educação. Eu não citei aqui o Darcy Ribeiro, mas ele disse na década de 80 que a nossa crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E você vê que através do minar dessa educação, você vai criando sujeitos que vão cada vez mais ficar suscetíveis à organização de alguém que chega e traz essa ordem. Então, o medo de fazer por mim e ser punido.
Eu vejo isso diariamente nas sessões que eu faço, nas conversas que eu tenho com amigos, com pessoas que chegam e falam, nossa, não consegui fazer tal coisa. Por quê? Ah, porque eu tive medo de ser julgado. Ser julgado. Como que você foi julgado? Putz, meu pai tentou já me bateu, me agrediu algumas vezes por estar me ajudando com uma lição de casa e eu errar alguma coisa. Então, essa repressão começa normalmente no passado mesmo, lá na família. Então, a família reproduz a estrutura opressora do Estado e submissão dos mais fracos ao mais forte. Essa criança não consegue expor, não consegue gritar. Ano passado, um paciente meu me chamou para ir fazer uma palestra na escola que ele trabalhava. E eu fui para uma escola sem saber muito o que eu ia encontrar. E eu cheguei lá e, de repente, puxaram mais 5 turmas e tinham muitas crianças, da quinta, sexta e sétima série. E aí eu estava falando só, a ideia da minha fala lá era falar um pouco sobre como em casa. Você tem alguém para conversar, você tem alguma angústia, você consegue se expressar. E aí, conforme a palestra foi acontecendo, eu vi que algumas movimentações começaram a aparecer, assim, da criança sair, a professora puxar outro, e de repente aquelas pessoas que foram retiradas da palestra voltaram para falar comigo. E a professora falou assim: você consegue conversar com um pouquinho de cada um deles? Porque eles estão emocionados. E eles estavam emocionados por conta de não ter ninguém para falar. Quando eu falei sobre isso com a minha mãe, ela brigou comigo. Sempre tem alguém acima que vai reprimir. Então, há uma predisposição com isso, né? Há uma predisposição a uma mentalidade reacionária. Se eu fui punido, eu quero que o outro também seja. Como é que ele pode pulsar algo que eu não pude, né? E agir, sentir e pensar contra os próprios interesses. Esse é o ponto que faz com que a pessoa opte, né, por uma posição política que vai não favorecê-la, né, que vai acabar aprisionando ela um tanto mais. Então, crítica ao autoritarismo na educação. Reich critica a forma como a educação tradicional pode reforçar estruturas de poder opressivas. Ele defende uma abordagem pedagógica que promova a liberdade de pensamento e a crítica em oposição à conformidade e à entrega. Então, eu não lembro, no meu processo educacional, quando que eu fui realmente estimulado a pensar fora da caixinha. Cara, vai, faz o que você quer. Eu me sinto muito bem aqui, nessa casa, né, com essas professoras, com esses colegas, porque aqui é o momento que eu vejo o quanto essa mudança começa a acontecer. De sente como você quer, vamos prestar atenção, mas a gente está aqui para aprender, mas seja você. Quando você vai falar, traga você para cá. E eu acho isso um ponto de grande mudança frente a essa pressão. Então, entrando um pouco no Paulo Freire, eu não conhecia, a gente conhece as ideias, mas eu não conhecia o livro, eu comecei a ler, não consegui terminar, não consegui avançar muito nele. Trouxe uma ideia do que eu entendi, e, enfim, a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, apresenta conceitos fundamentais sobre uma educação que busca a emancipação e a conscientização dos indivíduos, desafiando os sistemas opressores e autoritários. Então, o Paulo Freire, além da ideia de você trazer essa pedagogia já dentro do que o outro conhece, dessa vivência do outro, é para ter uma troca e você começar a receber um tanto desse outro que está ali. Ele critica a ideia de uma educação bancária, acho que eu falo no próximo slide. Enfim, princípios de educação emancipatória. A educação, segundo Freire, é centrada no diálogo, emancipatória, né? Centrada no diálogo e na reflexão crítica. Ela busca promover a consciência crítica dos educandos, permitindo-lhes entender e transformar sua realidade social, tornando-se agente de mudança em suas comunidades. Porque, afinal, é para isso que a gente é educado. A gente pensa assim, o objetivo deveria ser esse, né? Mas a gente entra na escola para aprender alguma coisa, para trabalhar depois para alguém. Mas será que só isso vai mudar a nossa vida? Né? A ideia dos questionamentos são esses, assim. Se eu só entrar na escola, estudar até sair, vou tentar o vestibular dependendo das minhas possibilidades, vou ter uma família que consiga me dar um suporte ou não, socialmente hoje cada vez mais difícil,
essa base para que o pessoal só consiga estudar, por exemplo. Não, tem que misturar. São muitas dificuldades que vão aparecendo na vida, no desenvolvimento da pessoa. Então, a resistência ao sistema opressor. Freire destaca que a educação pode ser uma forma de resistência contra a opressão. Então, quando você começa a estimular que essa criança pense e reflita, você começa a fazer com que ela olhe para fora, olhe além. Aí você vê o questionamento começando a aparecer. Eu tinha uma colega da faculdade que ela trabalha com educação infantil. E um dia ela me chamou para dar uma palestra, falar sobre saúde mental para os pais, era o Dia das Mães ou alguma coisa assim. E nessa fala lá nessa escola, o jeito que ela controlava aquelas crianças era muito opressor. Era tipo todo mundo em silêncio e ela falou e todas as crianças sentadinhas com medo. Então, o quanto ela consegue se revoltar? Essa criança vai crescer e nunca vai se revoltar contra um sistema quando esse sistema às vezes precisa olhar para o que ele está fazendo, né? A gente vê isso em greve dos professores que teve aqui no centro, que sempre lá eles estão buscando algo para eles e você vê a sociedade ainda fala assim, olha, esses caras aí não dependendo da palavra, mas não, vagabundo não trabalha direito. Porra, os caras tá lutando pela própria sobrevivência. E é uma das profissões hoje que tem mais dificuldade em fazer esse trabalho de um jeito mais puro, esse processo emancipatório. Então, a conscientização resultante da educação emancipatória capacita os indivíduos a questionarem injustiças e a se mobilizarem por mudanças sociais e políticas. Alguém já viu agressão na rua e se colocou, teve coragem de se colocar e falou: o que você está fazendo, cara? Eu tive uma situação de ver uma briga num carro entre um casal e os dois gritavam muito e eu fui para o que vocês estão fazendo aí. O cara ele se assustou e saiu do carro. Não sei o que aconteceu dali, fiquei preocupado, mas depois a gente não vê o que acontece da vida, não sabe. Fiquei me sentindo mal por não ter feito mais, mas a gente tem esse o que está acontecendo, alguma coisa eu fiz, eu fiquei nervoso, me senti estranho, pô, eu gritei, posso gritar na rua? Putz, minha mãe me dizia que eu não podia gritar na rua, mas eu me bloqueei, eu precisei colocar ali. Então a gente vai entrando num alto conflito, né? Um olhar para si, o quanto eu consigo me gritar, né? Enfim. Contribuição para a liberdade criativa. A obra de Freire contribui para a liberdade ao capacitar os indivíduos a expressarem, ou seja, possibilita trocas e valida a opinião do outro. Ele critica veementemente as ideias de educação bancária. O que ele fala? Que vê os estudantes como um recipiente vazio a ser preenchido com o conhecimento do professor. Esse modelo promove a submissão e a conformidade dos alunos. Me lembra muito aqui o The Wall do Pink Floyd, que o professor reprime, o professor que foi reprimido, reprime e transfere isso para frente e é só ele que tem o conhecimento. Então, a ideia do Paulo Freire é, com essa troca, validar esse conhecimento. E essa criança, tendo os próprios conhecimentos validados, ela vai se sentir confiante e confortável para questionar quando algo acontecer. Então, a prática educativa deve estimular a criatividade e a inovação, que são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Se não houver briga e questionamento, vai ser só aceitar. O governo, as eleições municipais aqui de Curitiba, infelizmente, a gente está num caminho que praticamente isso nunca vai acontecer. Vai ser imposição atrás de imposição. Então, o Freire defende uma educação dialógica, onde o conhecimento é construído coletivamente através do diálogo. Pense, isso aqui é o meu método mais natural de você ter essa troca, enraizar esses pensamentos, né? Então, a conexão entre Reich e Freire, a interseção entre as reflexões dos dois, revela a importância da educação como um vetor de transformação social, enfatizando a necessidade de uma educação emancipatória contra os sistemas autoritários. Ambos convergem ao criticar formas de educação que reproduzem essa opressão. Então, essa imagem, a história se repete primeiro como uma tragédia, ou como uma farsa. Então, Reich argumenta que a educação deve favorecer a consciência ética
crítica e a liberdade individual, enquanto Freire ressalta a importância do diálogo na transformação social. Ambos criticam a educação tradicional e consideram uma ferramenta de controle social. Então, interseção entre psicanálise e pedagogia, o trabalho de Reich na psicanálise destaca como a repressão emocional influencia no comportamento social. O Freire relaciona essa repressão com a falta de consciência, sugerindo que a liberação emocional é fundamental para a formação de cidadãos críticos. Então, basicamente valide a sua criança, que essa criança vai se sentir confortável, vai se sentir confiante, vai se colocar nesse sistema de uma maneira mais firme, e através da troca que você traz para ela, não esmagando ela, mas sim explicando se ela está com uma ideia machista que ela escutou na escola. A gente conversa, você como pai, você vai ouvir, vai direcionar, vai trazer o conhecimento, não invalidar. Ela ouviu desse algum jeito, de onde vem essa história, vamos conversar. Então, o diálogo é importante entre a família. Então, voltando lá para a palestra da escola, aquelas crianças não tinham essa vivência em casa, não podiam conversar com ninguém. Quando eu falei sobre falar dos seus dores, do jeito que viviam, elas vieram falar comigo. Foi a pessoa de referência que apareceu, porque às vezes nem os professores. Esse meu paciente me convidou para ir lá, ele falou: Bruno, eu sou a pessoa que escuta desses estudantes toda a aula que eu vou dar, enquanto eles sofrem em casa. E já tive paciente, estudante, aluno, saindo da sala chorando por crise de ansiedade, quando eu fui conversar, situação em casa, o pai brigou. Então isso é vivido diariamente das nossas crianças. Então, necessidade de emancipação na crítica da educação, novamente, tanto Reich quanto Freire são favoráveis a um modelo educacional que promova não apenas o conhecimento, mas também a capacidade crítica de abrir caminho para a resistência a regimes autoritários. Conclusões e implicações. A análise da educação na emancipatória revela suas consequências nocivas na sociedade, o que a gente está vivendo, todas as mazelas sociais, que o Heitor colocou no começo do trabalho dele, da gente ver as queimadas, porque as pessoas não têm noção que isso está favorecendo um latifundiário. Enfim, e aí vamos para outros pontos. Cadeia. Isso, a cadeia é enorme. A educação deve ser um instrumento de liberdade e crítica. Então, chamado para ação para educadores e sociedade. É de extrema importância que educadores e a sociedade se mobilizem por uma educação que promova a emancipação, capacitar os alunos a serem pensadores críticos e ativos. Só assim chegaremos na construção de uma sociedade mais justa e democrática. A ideia de falar com pais, essa ideia da masculinidade, essa ideia precisa chegar nos homens, precisa chegar nas crianças, precisa chegar como o que vai mudar essa sociedade. É um movimento de trazer essa percepção, trazer o olhar para a justiça. Uma coisa que eu sempre penso, citando novamente a ideia da greve dos professores, como deve ser um policial, né? Você tem que se reprimir tanto em cima de si mesmo para você olhar para um professor ali na sua frente e porque alguém disse que tem que bater ele, você tirar aquela pessoa dali, sabe? Sendo que você pode até... Você está concordando com o que ele está fazendo. É um sistema tão... Pô, o professor está sobrevivendo, está ensinando o meu filho, sabe? Trazer esse questionamento. Assim. Falei tudo. A repressão funciona, é isso. né?